Muito bem, Gênesis capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 8, ou até o versículo 8 do capítulo 6. Gênesis 5, 1, um texto um pouco mais longo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 112 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, gerou Sem, Cã e Jafé. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: Meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei.
Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vou ler o 9 também. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus pela bênção de podermos aprender com a Escritura nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Fale-nos, Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a ser um instrumento nas Tuas mãos, um instrumento da Tua vontade, e que o Senhor receba a glória. A Tua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Podem sentar? Bem, irmãos, esta foi a perícope, ou foi a porção do texto que nós usamos na última mensagem dessa série de Gênesis. Ela trata da genealogia, ela trata da gênese de Adão, como nós vimos aí no versículo 1 do capítulo 5. Nós temos aqui uma lista dos descendentes de Adão até o dilúvio. Os nomes aqui listados, eles representam a linhagem piedosa, os filhos de Deus, a qual permanecia fiel a Deus, mesmo numa era cada vez mais corrupta. Mesmo em meio a uma cultura, a uma sociedade caída e corrompida, havia uma linhagem piedosa, a linhagem dos filhos de Deus, que se mantinha separada. Então, o capítulo 5 apresenta a descendência de Adão, e o início do capítulo 6, versículos 1 a 8, pela menção que é feita a Noé, marca, assinala a transição da linhagem santa, da descendência piedosa de Sete, filho de Adão, até a história do dilúvio, que vai no final do capítulo 9, e evoca, assim, a situação drástica do final da linha dos descendentes de Caim. A narrativa se propõe a mostrar a escalada crescente, ou o apogeu do pecado, numa sequência de acontecimentos que tem início quando Adão comeu o fruto proibido, continuou com Caim assassinando Abel, seu irmão, e prosseguiu com a violência e a vingança sem medida ou desmedida de Lameque, que a gente toma conhecimento no capítulo 4. Ao ver a condição de depravação da humanidade, versículo 5, traz uma referência da depravação total, que a gente vai falar um pouquinho, brevemente, nessa manhã. Ao ver essa condição de depravação da humanidade, Deus conclui que os homens eram incorrigivelmente perversos e que todo o pensamento humano se inclinava cada vez mais para o mal. Tal condição de pecaminosidade humana leva o Senhor a manifestar a sua ira santa, decidindo então dar cabo da humanidade como forma de juízo. Voltamos hoje então a essa mesma porção do texto bíblico. Vocês estão me ouvindo bem? Ok.
Terminamos então o capítulo 5, dando destaque, falando de Lameque, que teve um filho ao qual deu o nome de Noé. Vemos isso no versículo 29, já terminando o capítulo 5. Ele olha para o futuro com esperança. Esse Lameque é o outro Lameque, não é o mesmo Lameque descendente de Caim, não. Esse Lameque é descendente de Sete, como vamos mostrar daqui a pouquinho. Versículo 29 diz que este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Enquanto o outro Lameque, o Lameque cainita, descendente de Caim, ele foi reincidente no pecado do seu ancestral, praticando vingança, praticando a violência. O Lameque setita, o Lameque descendente de Sete, ele olha com esperança para o Senhor, em busca de prover a semente por meio da qual viria o livramento da maldição. Até aqui, a linhagem ímpia e amaldiçoada de Caim está se afundando cada vez mais no pecado. E a linhagem piedosa de Sete, ela está avançando com a esperança de que Deus trará consolo através de um descendente da linhagem abençoada da mulher. Eis que de repente, não mais que de repente, a narrativa se move numa direção completamente diversa, completamente estranha. Versículos 1 a 8 do capítulo 6. Primeiro, deixe-me falar um pouquinho aqui do versículos 1 ao versículo 4, onde nós vemos uma catástrofe de novo. A história mostra, a história relata que os filhos de Deus tomaram para si mulheres das filhas dos homens. Versículo 2. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e tiveram filhas, versículo 1, o 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Até aqui, nada de errado nisso, né? Em os homens, os filhos de Deus, olharem para as mulheres e as acharem bonitas. Mas quem são esses filhos de Deus? O contexto literário imediatamente precedente, ele nos mostra que os filhos de Deus aqui, eles são homens piedosos, são homens crentes em Deus, descendentes de Sete, um contraste da linhagem de Caim, carregada de maldição, com a linhagem santa e abençoada de Sete. Logo, como a expressão filhos de Deus denota a linhagem de Sete, então, a expressão filhas dos homens se refere especificamente às mulheres da linhagem de Caim. Se olharmos a genealogia traçada por Lucas, a genealogia de Jesus, olha por favor rapidamente, deixe marcado aqui Gênesis 6 e vamos a Lucas 3. Lucas traça a genealogia de Jesus, que nos ajuda, ou que provê uma base para nós compreendermos como a linhagem de Sete pode ser vista como os filhos de Deus.
Eu ia oferecer só dos versículos 36 a 38, mas eu vou ler desde o 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, quem ele era? O filho de José. Ele era filho de Deus, mas ele era também filho de José. E aí ele vai descrever a partir de José, retrocedendo na história, para descrever a linhagem de Jesus. Ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Ami, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Voltemos para Gênesis, por favor, irmãos. Qual a importância dessa história? A importância dessa história de Gênesis 6 é que, novamente, assim como em Gênesis 3, a ordem divina para a criação foi transgredida de forma catastrófica. Fato que, outra vez, traz o juízo de Deus. Os filhos de Deus, descendentes da linhagem abençoada de Sete, da qual viria o Messias, o Salvador, deram início às alianças, aos casamentos mistos com as filhas dos homens, descendentes da linhagem amaldiçoada de Caim. Isso revelou-se uma extrapolação dos limites proibidos, que é sintoma da doença subjacente do pecado. Essa união entre os justos e os ímpios levou ao aumento exponencial da maldade do versículo 5. Isto é, os justos passaram a uma vivência iníqua. Os justos passaram a viver como os ímpios. Passaram a praticar as mesmas maldades, as mesmas práticas rebeldes, nefastas dos ímpios. Indo de mal a pior, cada vez mais de mal a pior. Como mostram os versículos 5 a 8. Como eu estava dizendo, essa união entre os justos e os ímpios transgrediu, quebrou a ordem divina da criação, extrapolou os limites proibidos
e levou as pessoas à maldade e violência generalizadas, em que os justos passaram a uma vivência iníqua, assim como os ímpios. Mas a Bíblia ensina que o justo é diferente do ímpio. A Bíblia ensina que a conduta do justo é diferente, ou deve ser diferente da conduta do ímpio. Afinal de contas, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão pode haver entre justos e injustos? Entre o mal e o bem? Nenhuma comunhão. Não pode haver comunhão entre o justo e o injusto, porque eles são opostos entre si. Quando Deus anuncia para Abraão que vai trazer juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede a Deus, perguntando ao anjo do Senhor: o Senhor vai colher os justos com os injustos naquele lugar, quando trouxer juízo ali, quando manifestar a sua ira ali? Ao que o Senhor acede, ao que o Senhor prontamente responde que não, ele não faria isso. Ele faria distinção entre justos e os ímpios. Se houver ali 10 justos, eu não destruo. Os salmos também reforçam o ensino das Escrituras de que deve haver tal separação, deve haver distinção entre os justos e os injustos. O Salmo 1 fala da existência e da separação entre justos e ímpios, inclusive sentenciando que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1, versículo 5. Salmo 34, versículos 15 a 17 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Deus está com a linhagem dos justos, mas Deus está contra o ímpio. Então, irmãos e irmãs, esses versículos, capítulo 6, de 1 a 8, eles indicam quão séria a coisa se tornou. O mal se apoderou da vida humana. E como resultado, a terra corrompeu-se e se encheu de violência. Um pouquinho mais à frente, versículos 11 a 13 do capítulo 6, veja o que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? Cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Por quê? Porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei, tanto os seres humanos quanto a terra. As coisas escalaram, o pecado alcançou um apogeu, alcançou um nível por demais elevado. As coisas chegaram a uma situação tão degradante que Deus decidiu destruir o mundo por meio de um grande dilúvio, com o intuito, de começar tudo de novo. Versículo 5, como eu já disse há pouco, é uma das referências à depravação total. Uma das referências mais vívidas na Bíblia à depravação total, nós encontramos aqui nesse versículo 5 que diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia
escalado exponencialmente. Havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Lembram o que nós lemos no Salmo 14? O Senhor olha dos céus para ver se há alguém que busque a Deus, para ver se há alguém que entenda. Não há ninguém, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. A doutrina da depravação total, irmãos e irmãs, ensina que o homem, morto nos seus delitos, morto nos seus pecados, é total e absolutamente incapaz de salvar a si mesmo ou de fazer qualquer obra meritória boa com respeito à sua própria salvação. Nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano de duas principais maneiras. Versículo 2 fala da concupiscência carnal, e versículos 11 e 12 falam da violência. Os homens, eles olharam as mulheres e eles se interessaram por elas. E, graças a Deus, até hoje é assim. E vice-versa, as mulheres também olham para os homens e se interessam por eles. Mas extrapolou os limites da sensatez, extrapolou os limites da beleza, do romance, alcançou níveis de concupiscência descontrolada da carne, onde as pessoas não respeitaram mais limites. Não há nada que nos impeça. Pode ser qualquer pessoa, pode ser de qualquer história, pode ser de qualquer nível ou qualquer forma de relação. Os relacionamentos humanos escalaram e extrapolaram-se de modo degenerado. E versículos 11 e 12 que destacam a violência. A terra estava corrompida à vista de Deus, aos olhos de Deus, cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho. O seu caminho diante de Deus, o seu caminho na terra. Deixaram de buscar a Deus, deixaram de andar com Deus. Irmãos, a degeneração humana não mudou. O mal continua irrompendo desenfreado através da depravação e da violência, por causa da sua magnitude, por causa da sua abrangência, por causa da sua universalidade. O pecado alcançou toda a humanidade. O pecado é universal. Todos os seres humanos são pecadores, como nós lemos no Salmo 14. O Salmo 53, que é muito semelhante a ele. Hoje em dia, a imoralidade, a incredulidade, a pornografia, a corrupção e a violência dominam a sociedade inteira. A humanidade inteira está aprisionada à condenação e morte eternas, salvo se, exceto se, por um único ato da graça de Deus, crer na morte expiatória e sacrificial de Jesus Cristo. Isso aconteceu com Noé, capítulo 6, versículo 8. O que nós lemos aqui, no meio disso tudo, no meio dessa condição de pecaminosidade da humanidade,
Deus tendo decidido que vai dar cabo de tudo, que vai destruir tudo, porque a violência escalou e se degenerou de tal maneira. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Favor é graça. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Os versículos 5 e 11, meus irmãos, de Gênesis 6, nos dão conta da degeneração ou da generalização do pecado e da maldade humanas. E também nos dão conta da razão de Deus decidir dar cabo de tudo e de todos. E parece que Noé era a exceção, concorda comigo? Noé achou favor, achou graça aos olhos do Senhor, versículo 8, sendo descrito no versículo 9 como homem o quê? Homem justo e íntegro entre sua geração. Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Entretanto, embora ele se distinguisse em oposição àqueles seus contemporâneos, aqueles que viviam ao seu redor, Noé se tornou culpado do pecado de embriaguez. Um pouco mais à frente, capítulo 9. Versículos 20 e 21. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Eu vou tirar aquela videira lá da horta. Não tem uva que dá para fazer vinda, não. Tem muito pouco cachinho lá. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, o que houve? Embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Em outras partes das Escrituras, a embriaguez é pecado. Noé, embora diferente, embora separado, Noé também era um pecador. Noé também pecou. Abacuque. Rapidamente, Abacuque, capítulo 2. Versículo 15. Abacuque 2:15. Veja o que diz. Não é um problema só você beber e se embriagar. É problema também você embriagar os outros. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Efésios capítulo 5, versículo 18. Já falamos desse versículo aqui. Paulo vai nos dizer: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à concupiscência carnal. Isso leva à devassidão. Mas ele diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, eu já estou caminhando já para finalizar. Noé, de fato,
se esforçava e se destacava por se manter separado da iniquidade moral da sociedade ao seu redor. Por ser temente a Deus, por ser um escolhido, por achar o favor de Deus, a graça de Deus, Noé foi justificado e temeu a Deus. E resistiu à opinião das pessoas, das demais pessoas no seu entorno, e resistiu à conduta condenável das pessoas na sua geração. Essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus nele. Noé não achou graça diante de Deus porque ele era justo e reto. Noé, porque achou graça diante de Deus, ele viveu de maneira justa e reta na sociedade onde ele fora colocado no seu tempo. Porque Deus o havia escolhido, porque Deus o havia agraciado, então ele era fruto, ou a retidão dele era fruto da graça de Deus nele, por meio da sua fé e por meio do seu caráter com Deus. Voltamos para o capítulo 6, versículo 9. Que diz: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A salvação no Novo Testamento é obtida da mesma maneira. É obtida pela graça mediante a fé. E aqueles que são alcançados pela salvação, através da graça, mediante a fé, eles também devem ter um testemunho de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida íntegra. Eu não posso me separar para que Deus me salve. As minhas obras não podem me salvar. Mas porque Deus me separou, porque Deus me escolheu, porque Deus me concedeu a sua graça e me salvou mediante a fé, eu devo andar, eu devo viver de modo diferente no mundo onde Deus me colocou. Na sequência da narrativa bíblica, nós vemos que mesmo depois do dilúvio ter destruído os perversos da face da terra, a palavra de Deus continua descrevendo o ser humano como sendo alguém cujo desígnio do coração é mau, desde a sua mocidade, desde a sua infância. Nós lemos isso aqui no capítulo 8, versículo 21. Depois que a arca pousa, atraca, Noé e sua família saem da arca, ele vai levantar um altar ao Senhor. O versículo 20 vai dizer que Noé levantou um altar ao Senhor. Tomando de animais puros e de aves puras, ele ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor se agradou, aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua infância, ou desde a sua mocidade. O coração do homem é mau desde o seu nascimento, irmãos. Nós nascemos na iniquidade. Davi confessa isso no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nascemos em pecado. Os Salmos 14 e 53, que eu já mencionei, que são quase idênticos, eles apresentam a corrupção humana como universal. Todos pecaram. E Davi retrata a corrupção dos seres humanos
usando uma terminologia que Paulo vai reproduzir lá em Romanos 3. Todos se corrompem, todos praticam abominações, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Abra Romanos 3, por favor. Estamos próximos de terminar. Paulo está pregando para os judeus, escrevendo para os judeus, e ele diz que não há diferença, distinção entre judeu e gentio. E que o judeu não tem nenhuma vantagem sobre os gentios. Romanos 3, versículo 9. Ele diz que concluímos, temos alguma vantagem nós, judeus? Não, de forma nenhuma. Pois temos demonstrado que todos, diz Paulo, tanto judeus como gentios ou gregos, estão debaixo de quê? Estão debaixo do pecado, porque o pecado é universal. O pecado alcançou a toda a humanidade. Como está escrito, e aí ele vai citar Salmo 14 ou 53, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos estão condenados, todos estão destinados à perdição. Paulo se apropria dos salmos do texto de Davi para falar a respeito dessa universalidade do pecado. Mas como eu já disse, lá no Salmo 14, no versículo 5, Davi nos permite ver alguns justos no meio dos pecadores. Falamos isso no início do nosso culto. E Davi não dá a entender que a justiça seja uma conquista da própria pessoa, mas ele dá a entender que a justiça é uma conquista da pessoa como uma dádiva da graça do Senhor. Por isso que ele diz, porque Deus está com a linhagem dos justos. Deus está com a linhagem do justo. É graça, meus irmãos. É sempre pela graça, nunca por obras, não é por justiça própria. A justiça humana é como trapos imundos, como disse o profeta Isaías. É graça mediante a fé, é graça mediante a justiça de Cristo pela fé, como Paulo fala aqui, e ele descreve essa condição caída, essa condição de condenação, essa condição amaldiçoada da humanidade, aqui até o versículo 20 do capítulo 3, mas no versículo 21 até o 23, ele vai dizer: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O pecado alcançou a todos, mas a justiça de Deus, a salvação de Deus alcança também a todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça, irmãos. Paulo ainda, em Efésios, fala disso no capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, concluindo, irmãos, não! Em Gênesis, Noé ainda não é o descendente da mulher esperado para nos consolar e para nos livrar da maldição, mas ele nos lembra quem pode fazer isso. Ele nos lembra Jesus Cristo. Glória a Jesus. E eu finalizo
com algumas coisas que nós podemos aprender no Novo Testamento sobre Noé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, na galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus nos diz que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A justiça de Deus pela fé em Cristo. E qualquer um que entrou aqui nesta manhã também pode se tornar hoje um herdeiro da justiça, se tão somente crer em Jesus Cristo e receber de graça a salvação que dá a vida eterna. Assim como Noé, você também, como eu e como outros aqui, pode se tornar herdeiro dessa justiça. E na segunda carta, Pedro, no capítulo 2, no versículo 5 da sua segunda carta, ele nos declara que Noé não somente era justo, mas ele também era pregador da justiça. Não somos salvos para ficar parados. Não somos salvos para ficar calados. Nós somos salvos para andar com Deus, andar na presença de Deus, pregando a justiça de Deus, anunciando a salvação de Deus pela graça, mediante a fé. Meus irmãos, Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos enviou para sermos como Noé, pregadores da justiça que é pela fé em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta do banco. Vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, vamos obedecer a palavra, vamos cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado a Deus por tua bondade, por tua misericórdia. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, se porventura não temos vivido uma vida separada, Senhor, pois, ó Deus, o relacionamento com Deus pressupõe uma vida separada, ó Deus. Sim, uma vida separada, separada desse mundo, afastada do mal, não andando na prática do mal. Então, nesse sentido, ó Deus, uma vida de separação do mal, separação do pecado, e ao mesmo tempo, uma vida de busca do Senhor, na comunhão dos santos, na oração, no estudo da palavra. Deus nos ajude. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida, e que o Senhor nos use a todos e todas como pregadores da justiça, porque somos herdeiros dessa salvação pela fé, em nome de Jesus. Vão com Deus, vão com o Senhor.